Fala amigos, bem-vindos a mais um Amigo Leitão, estamos de volta e hoje, a dica de hoje talvez seja a melhor forma de consumir Star Wars em quadrinhos. Ficou curioso? Quer saber mais? Depois da vinheta. Muito bem, hoje nós vamos falar da publicação de Star Wars High Republic, da Panini. Mas antes, alguns recadinhos. Se você curte o nosso trabalho, se você curte os vídeos do Amigo Leitão, considere nos ajudar. Como você pode fazer isso? Deixando o seu like aqui embaixo, também fazendo a sua inscrição se você não for inscrito, assinando o sininho, né, para você não perder as notificações. E, se possível, assistir os vídeos completos. A plataforma do YouTube ela é um pouco difícil de decifrar. Então, se você assistir o vídeo por inteiro, você não vai se arrepender. Às vezes você não curte quadrinhos, mas pega uma indicação para dar um presente para alguém que você gosta, para alguém que você é próximo. E ainda de quebra ajuda a gente aqui. Então, se você puder assistir o vídeo completo, nós agradecemos. Também, se você puder, siga as nossas redes sociais que eu deixo aqui normalmente. Tanto a minha quanto do Nelsinho, o diretor. A gente vai curtir muito trocar ideia com você, se você quiser. E compartilhe o vídeo com a família, com o grupo de WhatsApp, com quem você quiser, tá bom? Então esses eram os nossos recados. Mentira! Tem mais um recado. Bom, a gente tá voltando depois de um hiato. O que acontece? Como vocês sabem, o Amigo Leitão é um canal não remunerado. A gente não ganha nada, né, fazendo esses vídeos aqui, a não ser o prazer de ter a companhia de vocês. Então, com trabalho, faculdade e outras atribuições, acaba que afeta também, né, na produção dos vídeos. Mas, se você quiser, ainda tem vídeos muito bacanas aqui, que eu vou deixar aqui nos cards, né, em algum lugar aqui, para você consumir. Você pode também compartilhar o nosso canal. E assina, como eu já falei, né, só reiterando, assina o sininho, que sempre que o vídeo pintar, você vai saber e vai ficar inteirado. Muito bem, então a nossa indicação hoje é Star Wars High Republic. Eu confesso que a gente estava muito ansioso para falar isso para vocês, porque Star Wars talvez seja um dos nossos assuntos favoritos aqui. Muito bem, uma breve sinopse de High Republic. A jovem Padawan Keeve Training está prestes a se tornar uma cavaleira Jedi. E nós vamos acompanhar o seu teste junto do seu mestre Sker, que é um Jedi Trandoshan, aquela raça que lembra os nossos répteis, né? Pelo menos na primeira história nós vemos a Keeve nesse planeta junto do Sker, Shura Den, fazendo o que ela não sabe exatamente se é um teste ou não, né? A gente vê que ela tá um pouco impaciente, ela quer fazer logo esse teste, ela quer mostrar que o valor dela, né, para o seu mestre e para a Ordem Jedi. Logo de cara ela encontra esse Karen, que é uma espécie de fada muito irritante, que tira a concentração dela, né? Então a gente vai ter essa dicotomia, né? Ela quer muito se concentrar para provar para o mestre dela que ela tá pronta. Ela não sabe a princípio que ela já tá dentro do teste dela e tem esse serzinho do lado dela o tempo todo pedindo ajuda e falando, perguntando o nome dela, que causa uma dinâmica muito, muito legal. Logo de cara você já vê que a Keeve, ela ainda não é uma Jedi pura, né? Porque os Jedi, eles têm esse feeling deles de abdicar dos sentimentos, abdicar das emoções. E a Keeve, ela é uma Jedi ainda muito emocional, e só dela se irritar ali com esse serzinho é muito, muito bacana. Mas aí ela vai confrontar, né, o seu mestre, o Sker, perguntando pra ele, e aí, quando é que vai ser o teste ou não? E aí ele revela pra ela que, na verdade, o teste já começou. Ele pede pra ela escalar um pico, né, um dos picos do planeta Shura Den, que ninguém nunca tinha escalado. E aí, quando ela vai escalar, né, quando ela tá dentro desse processo, um enxame de insetos gigantes aparece, e esses insetos claramente não são desse planeta. Então esse é o primeiro mistério que a Keeve vai ter que enfrentar, né? Ela vai terminar o seu treinamento ou ela vai investigar do que se trata esses insetos? Bom, paralelo a tudo que está acontecendo com a Keeve, a República está prestes a inaugurar uma nova base, né, que é o Farol da Luz Estelar, nos confins da Orla Exterior. Então a gente vai acompanhar também alguns Jedi, né, a Mestre Kryze, também o Mestre Maru,
dentro dessa base tentando fazer ela funcionar. Eles acreditam que esse farol vai trazer luz e esperança para todos da galáxia. Essa é a sinopse do primeiro capítulo desse primeiro volume aqui de Star Wars High Republic. Se você não curte spoilers, ou eu vou evitar todos eles, tá? Mas se você acha que você não quer saber nada, eu vou deixar aqui a minutagem para quando você pode pular, que eu vou falar mais dos aspectos técnicos do quadrinho. Mas, se você quer saber um pouco mais, eu vou destrinchar um pouco o enredo desse primeiro volume sem te entregar as surpresas legais. Então, passado o treinamento da jovem Keeve, ela e o Scare voltam para o farol da luz estelar para sua inauguração. E já por lá, ela e o Scare recebem a sua primeira missão, né? A primeira missão oficial da Keeve, junto dos gêmeos Terec e Seret, que são apresentados para nós nesse momento. Personagens muito legais que a gente vai falar um pouco mais deles depois. Os Jedi são enviados então para investigar um sinal de emergência enviado por uma nave próximo ali da base, né, do farol da luz estelar. Quando eles chegam lá, eles já de cara veem que todos os integrantes, né, dessa tripulação da nave foram assassinados. E aí fica esse mistério, né? O que aconteceu nesse lugar? O que tá rolando aqui? E é muito bacana porque nesse momento o Scare, né, que é um dos principais personagens desses primeiros volumes, ele tem o seu primeiro conflito ali que já faz a gente ficar um pouco com o pé atrás com relação a ele, né? Porque quando eles estão investigando lá, o Scare descobre que quem foi responsável pelo saque dessa nave foi um grupo que tem muita influência em um trauma passado seu, que é uma história que foi contada no livro A Luz do Jedi, que se tiver o link eu vou deixar aqui pra vocês, se você se interessar também. Então o Scare descobre que os saqueadores são os Nihil. Ele fica muito bravo, ele entra no modo berserk assim dele, ele fica basicamente tipo como se fosse quase um animal, ele entra num estado animalesco ali. E ele assusta todo mundo, né? Ele assusta o Terec, o Seret e principalmente a Keeve, que nunca tinha visto o seu mestre fora do escopo de sabedoria, né? Que ele é um cara um pouco mais sereno, assim. Ela viu ele, uma outra faceta dele que assustou ela um pouco. Mas lá, nessa nave, eles acham uma pista que vai levar eles para um outro lugar. O Scare, logo de cara, já decide que ele que vai investigar isso por ele mesmo, já que a pista tá ligada aos Nihil. Ele quer, né, seguir essa pista, pra ele é algo pessoal, e aí ele coloca a Keeve de lado e leva com ele o Seret para esse outro planeta chamado Sendri Menor. Então lá em Sendri Menor, ele vai investigar o que tá rolando, né, porque esse pessoal foi assassinado, o que os Nihil tem a ver com isso, quando um desses personagens, eu não vou entregar qual, desaparece, e aí você vai ter uma construção de um arco muito maior que vai se desenrolar nesse primeiro volume e no segundo também. Bem, então já de cara essa é a premissa de High Republic, pelo menos desse arco inicial aqui. E eu gostaria já de ressaltar de que independente do background que você tenha com Star Wars, né, do seu passado com Star Wars, isso aqui é muito divertido. Se você é um super fã, se você consome tudo de Star Wars, provavelmente você já conhece isso aqui, mas se você não chegou a ler, se não curte ler quadrinhos, vale muito a pena. E se você não tem contato com Star Wars nenhum, não assistiu os filmes, não assistiu Mandalorian, isso aqui também é uma ótima porta de entrada para você. Por que isso? Porque High Republic é um cenário novo que a Lucasfilm e junto com a Disney, né, estão explorando. Então é um passado que está muito alheio da cronologia mais atual, né, está alheio aos Skywalkers, tá alheio a tudo que tem sido feito com Star Wars. Eles vão muito pro passado, né? A tradução literal de High Republic é a Alta República. Então é no momento onde a paz reina entre a República e os seus planetas, né, que ela comanda, né, que ela governa. Então, esses grupos de Jedi, por exemplo, não vão enfrentar Siths, né, que são comumente os vilões principais de Star Wars. Eles vão enfrentar, como eu falei, piratas, eles vão enfrentar criaturas, e isso por si só já é muito instigante, né? Você saber como que um Jedi lida com outros tipos de ameaça que não Siths e lightsabers, né, e sabres de luz. Outra coisa que deixa isso aqui muito bacana de ler, muito gostoso de ler, é o tom da história, né?
O Cavan Scott, ele manda muito bem no sentido de que ele dá uma voz muito legal para os personagens, ele mescla muito bem o tom de aventura com o tom de um pouco mais político que a gente viu na trilogia do 1, 2 e 3, né, que é a trilogia que conta a história do Anakin Skywalker. Então ele pega mais ou menos um best-of assim, de Star Wars, a aventura que a gente comumente vê na maioria das histórias da saga, mas também um lado um pouco mais político que o Lucas tentou explorar. Goste você ou não, ele explorou, né, nas trilogias 1, 2 e 3. Então vamos falar um pouco mais dos personagens que brilham muito em High Republic. Começando pelo Sker, que é o mestre daqui, já citado aqui no vídeo. Ele é da raça Trandoshan, que eu vou deixar aqui uma imagem para vocês terem uma ideia de como é o visual deles. Essa raça é conhecida por ter comportamentos violentos, normalmente muito bestiais. E o Sker, ele é alheio a essa raça, né? Você percebe no jeito de falar dele, como ele age com a Kif, que ele é um ser de muita sabedoria, de muita paz. Então é muito bacana essa dicotomia entre a origem da raça do personagem e como ele é mesmo. Dá pra ver que ele é único até mesmo para a própria raça dele. E ele tem uma participação muito legal, porque ele não é só o personagem desse quadrinho aqui também. Como eu falei, né, ele também participa do livro, então ele é um personagem multimídia, né, e que a gente provavelmente vai ver ele mais vezes ao longo da saga Star Wars. Elogia o design dele, ele é muito legal. E ele tem um design muito, muito bacana, é um de réptil verdade. Com um sabre de luz. É isso, é um réptil com sabre de luz, não dá pra não gostar, sério. Falando um pouco mais da Kif, né, o design dela é bem legal também, ela é uma personagem um pouco mais jovial, e ela tem essa característica de ser muito estudiosa, né? Dá pra ver que ela é um pouco nerd de Jedi, assim, mas ao mesmo tempo ela não é completa ainda, né? Ela tem ainda muito ímpeto, ela tem muita emoção, então ela é uma personagem que você percebe que ela é falha por querer ajudar. Uma ótima protagonista, assim, que você vai acompanhar a história basicamente pelos olhos dela, então ela meio que reflete você, leitor, durante a história. Os gêmeos Terec e Sereth são muito legais, sério. Eles são Jedi de campo e a parte mais legal deles é porque eles compartilham a mente. Então eles compartilham tanto os seus próprios pensamentos, né? O que o Sereth pensa, o Terec sabe, e vice-versa, como também emoções, sinais de dor. Se o Terec leva um tiro, o Sereth também sente. Então é muito da hora a dinâmica, porque eles claramente são indivíduos separados, mas eles também sentem um ao outro, então quando tem uma sensação de perigo, o outro sente, é muito da hora a dinâmica deles, é muito, muito bacana. E também vale ressaltar de que a Panini, na tradução, fez algo muito bacana, né? Que ela optou pelos pronomes neutros, né? Com esses personagens, já que eles não têm necessariamente um gênero definido. Então, poxa, muito da hora esses personagens, de verdade. Outro personagem que também vem da literatura de Star Wars, né, do livro A Luz de Jedi, inclusive ela é a protagonista do livro, é a Mestre Kryze. Ela claramente é a personagem que veio para ser a voz da sabedoria do quadrinho. Então ela vai ficar basicamente dentro do Farol da Luz Estelar nesses primeiros volumes, e ela recentemente foi promovida, né, para ser a pessoa que vai gerenciar esse farol ali para a República. Então você vai ver ela uma pessoa que vai fazer os planos, ela vai tentar, né, se comunicar com todo mundo. É uma figura muito imponente, assim, você sente o peso da figura dela, todo mundo respeita ela. É uma personagem muito legal que eu imagino que vai ser explorada um pouco mais nos próximos volumes. Para fechar nesse rol de protagonistas desses volumes aqui, nós temos o Stella Maru, que é basicamente o nerd da cadeira, né? Ele é o cara do TI deles, ele é um mestre Jedi também, né? Não só um cavaleiro. E ele fica lá na base e ele dá informações de animais, ele dá informações de biotipos de planeta, de biomas, ele, né, vai ajudando o pessoal com informações importantes de ponto fraco. Então muito legal essa dinâmica, que eu imagino que a gente já viu isso em Star Wars algumas vezes, mas eu imagino que o jeito que foi feito aqui com o Jedi seja a primeira vez, porque ele não é um Jedi de campo, né? Você não vê ele no campo. Então é muito da hora esse uso desse personagem também. Fora que o design dele é muito legal, porque ele parece um demônio, assim, eu acho muito da hora. Ah, e só pra falar que não tem nenhuma ligação, né, com os personagens já clássicos, dispensa a apresentação, o Mestre Yoda faz uma pontinha aqui também, eu imagino que ele vai aparecer mais vezes durante a saga. Por enquanto ele não tem uma relevância, nem não é um protagonista,
mas ele é um personagem que estava vivo na época e é muito legal. Para convencer você, né, porque esse é o nosso objetivo, convencer você a começar a ler High Republic, uma das coisas mais legais é que a Lucasfilm pretende investir muito nesse cenário. Então você vai estar investindo o seu tempo no futuro de Star Wars, porque, por exemplo, a série The Acolyte, ela vai ser baseada nesse tempo, né, nesse cenário. E muito legal também é que a Lucasfilm e a Disney, junto com a Panini, né, e os seus colaboradores, estão trazendo esses produtos bem rápido aqui para o Brasil. Então o High Republic já veio aqui os quadrinhos, também tem a publicação do High Republic Adventures, que eu pretendo trazer aqui para o canal. Como eu já falei, o livro A Luz dos Jedi já foi publicado aqui no Brasil, vai ter mangá também, então tem muitos produtos dentro desse cenário que a Disney está investindo para crescer. Então é algo que eu acho que se você curte Star Wars ou quer começar, é um âmbito legal para você explorar e curtir esses produtos. Então, agora pulando para aspectos um pouco mais técnicos do quadrinho, o Ario Anindito que faz as ilustrações daqui e, cara, ele é uma grata surpresa. De verdade, assim. O traço dele é muito bonito, cara, é muito bonito. Vários quadros aqui, eu teria um quadro enorme assim na sala, de tão bonito que é. Ele faz um contorno muito forte, assim, que lembra um pouco do mangá, mas claramente é uma arte ocidental, né, óbvio, mas ele mistura um pouco de cartoon com mangá, com algumas influências da arte ocidental, é algo muito bacana do que ele faz. Uma característica da arte dele é que no momento da ação, a arte dele é muito dinâmica, é muito ágil, você sente a ação que os personagens estão fazendo, você sente a tensão da cena, sem se perder, ele não bota muita rachura, né? Ele não faz uma arte muito poluída, então você consegue ver a cena de ação, consegue ver a agilidade dela, ela bem limpa. E nos momentos, como eu falei, um pouco mais políticos, de conversa, de tensão, de mistério, ele faz com que as expressões dos personagens, os ângulos que ele escolhe, às vezes inclusive usos de iluminação que não são iluminações da coloração, né? Iluminações da pintura dele mesmo, do desenho dele, faz com que não fique entediante, né? Então você vai... Cara, você vai devorar esse quadrinho aqui, a arte do cara te ajuda muito nisso, tanto nos momentos de ação quanto nos momentos de respiro. Ele não deixa a peteca cair. Muito bem, então você vê que aqui, tanto eu quanto o Nelson, a gente tá muito empolgado com o High Republic, porque Star Wars é muito bacana. E é uma publicação muito acertada da Panini. Por fugir dos Skywalkers, por fugir de tudo que você vê na TV e no cinema, eu acho que acaba sendo a característica mais bacana do quadrinho. Porque ele tem essa sensação de frescor, sabe? De você tá vendo uma coisa nova, um cenário que você, como fã, né, ou não fã, de que você tá explorando esse lugar pela primeira vez, por mais que ele tenha signos que já são conhecidos da saga. Mas ao mesmo tempo, ele tem toda uma sensação nostálgica que Star Wars traz, né? Star Wars tem essa sensação para diferentes tipos de público, essa sensação de nostalgia. Então é um quadrinho que ele mescla muito bem novidade com homenagem. E se isso não fosse o suficiente, se tudo isso que a gente falou não te convenceu, saiba que a High Republic talvez seja o quadrinho mais acessível que a gente já recomendou aqui no canal. Cada volume desse custa em média R$14,99, ou seja, é super barato e eles são publicados bimestralmente. Então você vai comprar um agora, passa 2 meses, compra outro, passa 2 meses, então não fica muito pesado no bolso, né? Ele já foi publicado até agora 3 volumes, eu tô mostrando aqui pra vocês os volumes 1 e 2. Saiba que tá super fresco ainda nas bancas, né? Não tá difícil de achar. Então se você curtiu o vídeo, né? Curtiu e ficou interessado, você já vai poder acompanhar logo de cara, porque são só 3 volumes. E é bem tranquilo pra você continuar comprando essa saga tão legal. Muito bem, então esse na verdade foi um vídeo até que diferente, né, do que a gente faz. Foi basicamente um dossiê de High Republic, mas é porque a gente quer muito convencer vocês a lerem e acompanharem de alguma forma. Eu espero que vocês tenham curtido, é diversão garantida. Não deixe de compartilhar o vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo de Star Wars, né? Se você tem um amigo que curte muito e não sabe o que presentear, já manda pra ele pra ver se ele vai curtir, né? Manda o link pra ele e fala, o que você acha disso aqui, né? Faz ele assistir o vídeo inteiro. E se você já leu, né? Se você já conhece High Republic, não deixe de comentar aqui pra gente o que você achou da saga, o que você tá achando, na verdade, né? O que você acha da publicação da Panini, se você curtiu o encadernado ou não. A gente quer muito, muito trocar ideia com vocês. Foi maravilhoso ter acompanhado vocês. Muito obrigado, falou!